Olá, boa noite, tudo bem? O meu nome é Júlia e eu vou falar sobre a primeira parte do trabalho e a Sara de Lona, que é a minha dupla, vai falar sobre a segunda parte do trabalho. Então, hoje nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo pela literatura. Espero que vocês gostem. No vídeo, vamos entender como a literatura foi importante e evoluiu ao longo dos séculos e também saber cada fase da literatura passando por diferentes movimentos literários e cada um com suas características, os seus contextos históricos e suas particularidades. Também vamos entender como era o mundo e como ele foi se tornando ao longo do tempo. A ideia é simples, nós vamos acompanhar através de uma linha do tempo, desde o início da literatura portuguesa até os tempos atuais, né? Até os movimentos mais modernos que a gente tem, que são os de hoje em dia. Além disso, nós vamos aprender e compreender como cada época foi importante para a construção da história e refletir o jeito de pensar da sociedade naquela época e, consequentemente, até hoje, né? O que foi construído naquela época reflete até os dias atuais, o jeito da gente pensar, como é a nossa literatura, o porquê. Nós vamos começar com o trovadorismo. O trovadorismo foi um dos primeiros movimentos da Idade Média. Ele foi um movimento que aconteceu por volta do século XVI, XVII, e ele foi um movimento que surgiu através de nesse período, a literatura era feita principalmente através de cantigas. Essas cantigas eram poemas cantados e acompanhados de instrumentos musicais como violão, pandeiro, chocalho. Existiam 4 tipos principais de cantigas. A primeira é cantiga de amor. O homem declara seu amor por uma mulher, idealizando ela, né? Então ele fala de uma forma idealizada sobre a mulher. Geralmente essa idealização é inalcançável, mas é um sofrimento amoroso e uma submissão nesse tipo. O segundo tipo é cantigas de amigo. A mulher fala sobre a saudade, espera ou amor, muitas vezes dialogando com a natureza ou amigos, amigas que eles tinham na época. O terceiro é cantigas de escárnio, que são críticas indiretas. Não eram críticas que abordavam o tema diretamente, mas era ironia, duplo sentido, que mostraram o que eles queriam criticar de uma forma sutil. E a quarta são cânticas de maldizer. Eram de críticas diretas, com uma linguagem mais agressiva. Eles já falavam diretamente qual era o problema e até citavam nomes. Existem outras características muito importantes nesse período. Uma delas é a oralidade. Eram feitas para serem cantadas, não lidas.
e não lidas. Por quê? A presença do eu lírico também era muito importante nesse tipo de cantadas. Então, a presença do eu lírico também era muito importante nesse tipo de cantigas. Paralelismo era a repetição de versos ou ideias de influência da cultura feudal da época, né? Era temas ligados ao amor e à saudade diária, a saudade vivida por eles e também crítica social daquela época. Vamos falar agora sobre o humanismo. O humanismo também foi um movimento muito importante da literatura, veio logo após o que eu acabei de citar, e ele teve uma importante transição da Idade Média e a Idade Moderna, né? Foi marcado por isso aí. Assim começa uma grande mudança entre o pensamento e o foco. O foco antes era Deus, Deus o centro de tudo, o teocentrismo. Então, agora já não era mais. Passa a ser o ser humano o foco de tudo, o antropocentrismo. Então, não era mais Deus, e sim o ser humano. As produções mais comuns passaram a ser sobre o ser humano. Então, crônicas, que é algo que a gente vê muito, crônicas históricas, que registravam fatos importantes da época, do cotidiano, da vida, como coisas simples do dia a dia. Teatro, que tem um destaque muito grande, que eram peças críticas, sacárticas e sociais, que levavam a ter uma crítica sobre o que estava acontecendo no mundo, na época. Outras características comuns é a valorização da razão humana, o interesse que os humanos tinham pelo comportamento das pessoas, analisar o comportamento, analisar o jeito de ser, crítica aos costumes da sociedade, né? Quais eram os costumes de críticas aos costumes da sociedade, tinha uma linguagem mais direta e menos religiosa, influencia do início do Renascimento, e um destaque muito importante dessa época era o teatro com caráter moral. Então não era só apenas o teatro feito ali só por fazer, mas ele tinha ideia de uma crítica social, uma crítica sobre a sociedade daquele lugar, uma crítica sobre as pessoas, o costume. O próximo vai ser o classicismo. O classicismo surge no contexto do Renascimento, é um período de redescoberta, né, da cultura daquele local grego-romana. Aqui também temos a valorização de outras ideias, como a razão e a busca pela perfeição. Então era idealizado naquele tempo a perfeição estética e o equilíbrio entre a harmonia e outras características importantes dessa época era o uso de linguagem culta e informal. A linguagem era mais culta, mais séria da época, não era tanto informal e coloquial igual às outras. Existia também a presença de mitologia grego-romana. Vamos falar agora sobre o universalismo. Temas gerais, não individuais.
Racionalismo, controle das emoções, controle da razão e da proporção das obras. Não agiam só com a emoção, mas tinham o controle, o equilíbrio, né? Os autores se inspiravam na cultura clássica da Grécia e de Roma para tais obras, buscando imitar modelos considerados exemplos e perfeitos da época, né? As esculturas. Barroco. O barroco é marcado por um grande conflito entre a fé e a razão, né? Que já tinham esse conflito antes, e esse período reflete uma época de tensão mesmo entre as religiões sobre fé e perfeição, né? Qual seria melhor, principalmente por causa da reforma e da contra-reforma que houve, né? As características principais desse período, a linguagem mais complexa e rebuscada, uso intenso de figuras de linguagem para falar, antíteses como ideias opostas eram muito usados na época, e é usado também paradoxos, metáforas, forte dualismo, é o bem, o mal, o céu, a terra. Outros pontos importantes desse contexto é o cultismo, jogo de palavras, uma linguagem mais elaborada, né? Uma linguagem mais dinâmica ali, conceptismo, jogo de ideias e argumentos usados, religiosidade intensa, era o pessimismo e a angústia na fala usada nessas obras. Reflexão sobre a passagem do tempo e a vida. A literatura também barroca mostra para nós um ser humano dividido entre o espiritual, né, e o material, que até hoje a gente consegue ver essa divisão entre o espiritual e o material, vivendo em constante conflito interno sobre o que decidir entre o material e o espiritual. Vamos agora para o arcadismo. Surge com uma reação, né, ao exagero do barroco, então uma continuidade. Aqui a gente consegue ver uma proposta de simplicidade em falas e equilíbrio também. As características desse movimento é a valorização da vida no campo, uma vida mais simples, uma vida equilibrada, uma vida tranquila, sem muito barulho e confusão de muitas informações. A linguagem era mais clara, direta e objetiva. Racionalidade também. Há outras características da racionalidade, idealização da natureza. Então eles idealizavam o natural, o campo, as árvores e tudo. Uso de pronômicos, que são nomes fictícios de pastores, e influência da cultura clássica. Fougère Urbain, o uso da cultura clássica. Fougère Urbain, que é fugir da cidade. Locus amoquinus, que é um lugar agradável, uma natureza perfeita. Carpe diem, que é aproveitar o momento, aproveitar o que está acontecendo. Os autores buscavam uma vida equilibrada, uma vida tranquila
longe dos excessos, longe de algo, valorizando o contato com a natureza e a simplicidade também. Agora, fica com a minha amiga Sara, a outra parte. Obrigada. Oi, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Meu nome é Sara e eu sou a dupla da Júlia e eu vou estar apresentando a segunda parte. Como na linha do tempo, eu vou apresentar sobre o romantismo até o contemporâneo, que é os dias atuais. Bom, o romantismo ele surgiu no final do século XVIII e no início do século XIX, mais ou menos lá na Inglaterra e Alemanha. Depois ele foi se expandindo para os outros países, principalmente para o Brasil, onde o romantismo ele foi tratado de muitas formas, principalmente nas áreas políticas e sociais. No Brasil, esse movimento ele foi muito ligado à independência, à valorização da nacionalidade, do nacionalismo, né, no caso. Onde que os autores expressavam muito sobre a valorização do índio, né, do indígena, sobre as terras do Brasil e principalmente sobre os sentimentos. No romantismo, uma das características do romantismo é a expressão intensa de sentimentos, de emoções. Por exemplo, raiva, tristeza, amor, solidão, enfim. No romantismo, esses sentimentos, essas emoções eram tratados de forma muito exagerada, ao ponto que quando você lê, você vê que não é uma coisa que é real, né? Hoje em dia, principalmente. Então, nessa época, eles exageravam na questão, principalmente das emoções. Então, o romantismo ele é muito caracterizado principalmente por isso. Uma outra característica é, como eu disse, o amor idealizado, onde eles falavam sobre um amor que era idealizado, que né, a mulher era muito amada pelo esposo, que ela era muito tratada muito bem. Hoje em dia a gente pode ver que não é bem assim. E era um amor que também outros também tratavam amor também com tristeza, solidão, enfim. Mas é um amor muito idealizado, um amor que não existe. E se existir é bem raro, mas raramente vai existir. Então, principalmente o romantismo ele foi muito marcado por isso, que é essa parte do amor idealizado. A primeira geração do nacionalismo, no caso, o romantismo, ele tem 3 gerações. O nacionalismo, a dos sentimentos exagerados, que eu vou falar o nome, e tem a condoreira. Bom, a primeira geração do romantismo é o nacionalismo, onde o marco inicial era sobre a exaltação da natureza, principalmente da pátria, e a exaltação do índio, onde os autores sempre expressavam fortes emoções à natureza do Brasil, às terras, à nação do Brasil. E os autores sempre identificavam sempre a identidade nacional, no caso, em todas as suas obras. Um dos principais atores foi o Gonçalves de Magalhães, né? Ele fez uma publicação lá em 1836 que eram sobre os suspiros poéticos e saudades, que foi um texto que ele escreveu lá em 1836 e falava muito sobre a exaltação da natureza e da nação da pátria, né? E essa é
uma das primeiras gerações que teve no romantismo. Já a segunda geração, que foi a geração romântica, ela foi denominada como o mal do século. E a ultra romântica, onde ela sempre destacava muito sobre os temas de morte, de dor e de amor não correspondido, como eu disse, o amor não idealizado, onde eles expressavam esse sentimento com um exagero de expressões de emoções. Então essa é essa é a segunda geração do romantismo, e um dos principais autores dessa geração foi e um dos principais autores da segunda geração foi o Álvaro de Azevedo, que escreveu A Líria dos 20 Anos, onde expressava muito sobre esses sentimentos que eu acabei de falar. Já a terceira geração, que era a Condoreira, ela falava muito sobre crítica social, sobre a escravidão, e o nome Condoreira vem de condor, né? Que na verdade simboliza liberdade. Onde nessa época, né, os escravizados que ficaram aqui no Brasil sofreram muito, e muitos autores falaram sobre isso, falaram sobre como eram tratados, sobre os navios negreiros também, falavam também muito sobre a ideia, sobre a beleza da mulher também, mas eles faziam muitas críticas sociais sobre isso, né, sobre a escravidão. E principalmente eles sempre enfatizavam a abolição da escravidão também, né? E um dos principais autores foi o Castro Alves, que ele escreveu O Navio Negreiro e Espumas Flutuantes. Nesse livro fala muito sobre a abolição da escravidão e sobre uma idealização muito forte sobre as mulheres escravizadas, muito onde que era um desejo muito carnal e muito sexual na época. E aí logo depois do movimento do romantismo surgiu o realismo, onde não existia mais essas emoções, e um dos principais movimentos do realismo foi sobre mostrar a realidade, sem exagero, sem idealização de amor, e onde a emoção perdeu espaço na literatura, que aí sem a emoção, quem começou a ser mais presente foi a razão. Um dos principais autores do realismo é o Machado de Assis, onde ele escreveu. O Machado de Assis é um autor muito conhecido até hoje, e uma das principais obras dele nesse período foi As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi de 1881, e de Dom Casmurro, de 1899. Ele foi um dos principais autores nesse movimento do realismo. E, enfim, o realismo, as principais características dele é sobre a razão e sem esse exagero de tanto sentimento igual no romantismo. E, bom, já o naturalismo, ele também foi foi um derivado do realismo, no caso, e ele retratava a realidade de uma forma mais radical e científica, onde ele via o ser humano como um produto biológico, tipo um animal, que era um sujeito com instintos, enfim, tratava muito o ser humano como um animal, entre aspas.
E o naturalismo, ele foi marcado principalmente, ele teve um marco inicial, né, pela obra do Luísio Azevedo, se eu não me engano é assim que fala o nome dele, que era o nome da obra dele, é O Mulato, de 1881, né, onde se tratava muito sobre o comportamento também. Também tem o Cortício, que é do mesmo autor, que falava muito sobre a influência, e principalmente os comportamentos dos moradores, né? E o naturalismo, ele sempre focava muito sobre as ações e os instintos nas obras literárias dos autores que teve. Bom, agora eu vou falar sobre o modernismo, que surgiu no século XX, que foi iniciado principalmente na Semana da Arte Moderna, lá de 1922, e ele foi um movimento muito artístico e cultural, que buscava romper o tradicionalismo e também valorizar muito a identidade nacional, principalmente com linguagens mais diferentes, né? Bom, e o modernismo, aqui principalmente no Brasil, ele teve 3 fases. A primeira fase do modernismo foi a heróica e destruição, né? Ela focava muito sobre a quebra de paradigmas, focavam muito sobre o humor e liberdade formal, né? Principalmente na forma que as pessoas falavam. E um dos principais autores dessa fase foi o Mário de Andrade. Ele escreveu a obra Macunaíma, que foi uma das principais obras mais ou menos desse período. Também teve o outro que foi o Manuel Bandeira, também, que foi um dos autores desse período. Uma das obras do Manuel Bandeira foi A Cinza das Horas, que foi a primeira obra dele publicada lá em 1917. E esse livro falava muito sobre o desencanto, muitas coisas que foram tratadas mais ou menos nessa época mesmo. Ele escreveu muitos poemas e ele foi um dos principais assim autores dos poemas que foram escritos nesse período do modernismo. Já a segunda fase que teve no modernismo, ela falava muito sobre consolidação, e eles focavam muito sobre a realidade social e política, especialmente na prosa nordestina, né? E um dos principais autores assim que teve destaque nesse período foi o Jorge Amado e Graciliano Ramos. Eles foram um dos principais autores dessa época e eles escreveram muitas poesias. Uma das principais obras do Graciliano Ramos foi As Vidas Secas, de 1938, onde ele considerava o romance, onde ele, na verdade, retratava mais sobre o sertão nordestino, e ele também abordava muito sobre os temas sobre miséria e a seca. E, enfim, essa fase do modernismo no Brasil ele foi muito tratado mais sobre política. Então a gente vai ver mais os autores sempre falando sobre esses tópicos, né? Sobre miséria, fome, enfim.
Já a terceira fase do modernismo foi mais ou menos lá no período da Segunda Guerra Mundial, no governo de Naira Vargas lá. E nesse período teve muita crise, muita reflexão e muita busca por novos valores. Um dos principais assim autores que até hoje é muito famoso, muito reconhecido no caso, é a Clarice Lispector, onde ela teve muitas obras. Uma das principais delas, que até hoje é muito conhecida, é A Hora da Estrela, e também Perto do Coração Selvagem. Ela foi ela foi até hoje, ela é uma das autores muito conhecidas, eu também gosto muito dela. E a gente também teve outro que foi o João Cabral de Melo Neto. Ele também escreveu também muito nesse período. E uma das principais obras dele foi A Morte e a Vida Severina, que sempre foi esses textos, né, essas poesias sempre eram tratadas de forma sem sentimentalismo e eram sempre poesias racionais. Então, esse foi o período do modernismo. Já no contemporâneo foi mais ou menos, foi também no século XX, mas foi lá em torno de 1964 e 1985, quando foi no período quando teve a ditadura militar aqui no Brasil. E uma das principais características desse período foram a liberdade de expressão, onde no caso não tinha muita, né, por conta do regime militar, então onde também muitas pessoas foram perseguidas, então os autores desse período sempre buscavam essa liberdade de expressão. Também tinha muitas misturas de gêneros e estilos de todos os períodos que teve. Também os temas também que sempre eram mais tratados eram sobre a violência, desigualdade, a identidade e principalmente tecnologia, já que nessa época teve muitos avanços tecnológicos. Então, sempre era muito tratado também sobre isso. E também era sempre tratado também sobre crítica eles sempre criticavam também muito sobre a política, principalmente onde as pessoas não tinham expressão, né? Não tinham o poder de poder dizer o que queriam, não de uma forma errada, mas muitas pessoas não podiam expressar, né? Até hoje, quando a gente vê sobre o período militar, a gente vê que muitos autores e muitos artistas tiveram que publicar coisas só que o pessoal aprovava. E um dos principais autores foi o Rubem Fonseca. Fonseca. Eu acho que é assim que fala. Uma das obras dele foi Feliz Ano Novo, e sempre tratava sobre histórias urbanas, violência, e sempre também tratava muito sobre crítica social. Outro também que foi um cantor também que eu gosto muito é o Chico Buarque, e ele teve uma obra que foi Budapeste, que é uma mistura literária com linguagem moderna e reflexiva. E ele também, o Chico Buarque, né, ele também, principalmente nas músicas dele, sempre também tratava muito sobre, ele sempre conseguiu sempre muito burlar o sistema. Ele conseguia colocar as críticas sociais nas músicas de forma que as pessoas não entendessem. Bom, enfim, agora fechando, essa foi minha apresentação. Muito obrigado por me escutar, e dessa forma a gente conclui a minha apresentação, eu e a Júlia. Muito obrigado por assistir o vídeo.